Olá, meu nome é Daniel Garcia e eu vou apresentar o artigo intitulado Desenvolvimento de um simulador de direção em plataforma Unity, desenvolvido pelos professores e pesquisadores. Eu mesmo, Gustavo de Rado, César Luiz Andriola, Sara Ferreira, Miguel Leitão e Carlos José Campos. Introdução. Acidentes de trânsito são a 8ª maior causa de morte no mundo e a principal causa de morte entre crianças e jovens, de acordo com estimativas da Organização Mundial da Saúde. Embora a falha do elemento humano esteja associada a aproximadamente 90% dos acidentes relatados, estudos e pesquisas fundamentados na visão zero indicam que uma abordagem de responsabilidade compartilhada, estrada, veículo, usuário e ambiente, apresenta uma maior probabilidade de sucesso. A compreensão de como estes agentes relacionam-se na ocorrência de um acidente e na sua severidade permite avaliar medidas que podem tornar as estradas mais tolerantes ao erro humano. Nesse sentido, o uso de simuladores de direção veicular oferece condições de análise tanto para estradas em fase de projeto quanto para rodovias já implementadas. A capacidade de avaliar o comportamento do motorista sob condições existentes, cenário real, bem como alternativas de projeto, cenários fictícios, em um ambiente seguro e controlado, é uma das principais contribuições do uso dos simuladores de direção veicular. O presente artigo tem por objetivo apresentar um método baseado em 4 procedimentos para a elaboração semi-automatizada de modelos tridimensionais realísticos para simuladores de direção veicular. Referencial teórico. Simuladores de direção veicular vêm sendo empregados desde a década de 60 em diversas áreas, como capacitação de condutores, estudos direcionados à análise do comportamento e desempenho do condutor e avaliação de questões associadas à segurança viária. Como vantagens, apresentam o controle experimental, a eficiência e segurança. Já suas limitações se devem à motivação, percepção de risco e ao simulation sickness. Modelar cenários estáticos para uso em simuladores é uma das primeiras etapas a serem consideradas no projeto. De acordo com Dawes, cenários estáticos apresentam várias camadas de informação, divididas em 4 níveis: topologia, lógica, física e visual. A alta complexidade dos cenários demanda tempo e recursos nem sempre compatíveis com os disponíveis para o projeto do experimento. Nesse contexto, um método semi-automatizado que facilita a construção de cenários torna-se relevante. Metodologia e procedimentos. Este estudo apresenta a compilação de 4 procedimentos em um método para a construção semi-automatizada de modelos tridimensionais realísticos para uso em simuladores. Os procedimentos relacionados a seguir utilizam bases de dados de livre acesso, produzindo dados georreferenciados em latitude e longitude. A planificação dessas bases de dados para coordenadas cartesianas UTM, Universal Transversal de Mercator, utiliza o Datum Sirgas 2000, sistema de referência geocêntrico para as Américas. Procedimento número 1. Obtenção da superfície do terreno. Utiliza APIs do Bing Maps para obter informações de elevações em segmentos da superfície terrestre.
As elevações resultam de um modelo tridimensional da superfície terrestre, concebido com pontos espaçados a cada 3 segundos de arco, aproximadamente 90 metros. A informação das elevações é dada com precisão métrica e resulta da interpolação de um ponto sobre coordenadas lat-long conhecidas sobre a superfície. O Bing Maps permite realizar consultas em formato matricial com no máximo 1024 pontos, linhas vezes colunas. De forma a superar a limitação imposta pelo Bing Maps e verificando-se que este não limita o número de consultas, foi utilizado um procedimento de consulta denominado de matriz de matrizes. Existem ainda bases de dados gratuitas com maior precisão. São elas a SRTM e a AST-GTM. Procedimento número 2. Obtenção de imagens de satélites. Outro conjunto de APIs do Bing Maps permite a obtenção de imagens de satélite e mapas com resolução máxima de 2000 por 1500 pixels, para coordenadas lat-long centrais. O Bing Maps oferece 19 níveis de zoom para a consulta de mapas e imagens de satélite. No nível de zoom 19, um pixel representa aproximadamente 30 centímetros sobre a linha do Equador. Para outras latitudes, é necessário proceder à correção do fator de escala. Procedimento número 3. Obtenção da volumetria de edificações. Utiliza base de dados livre do projeto de mapeamento colaborativo OpenStreetMap. É possível construir a volumetria das edificações em ambiente bidimensional e tridimensional. A consulta é realizada sobre uma região previamente selecionada no site. O arquivo gerado apresenta padrão XML com objetos do tipo Node, Way e Relation, além de inúmeras propriedades text, destacando-se o número de pavimento das edificações. O procedimento desenvolvido faz a leitura do arquivo XML, interpretando as propriedades dos objetos contidos neste. Para a representação tridimensional de uma edificação, a altura da mesma é definida a partir da propriedade número de pavimentos. O arquivo XML não apresenta dados para a coordenada Z. O procedimento para avaliar as coordenadas x e y dos pontos que formam a edificação e submete este a uma rotina que determina a coordenada z sobre a superfície do terreno. Procedimento número 4. Construção do corpo estradal. A construção do corpo estradal tem por objetivo a representação de cenários tridimensionais, real e ou fictício, para estudos e projetos de experimentos em simuladores. É muito importante poder reproduzir com fidelidade retas e curvas horizontais, planimetria, rampas e curvas de concordância verticais, altimetria, bem como as seções transversais, larguras, superlarguras, superelevação, taludes, etc. Foram utilizadas as ferramentas de projetos geométricos, terraplenagem e sinalização do software Saepros, Sistema Avançado para Estudos e Projetos Viários. O software decorre da parceria de empresas de consultoria do setor de infraestruturas com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com certificado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE. A superfície original do terreno, regular e retangular, é editada de forma a incorporar uma superfície irregular polar,
Para tanto, é utilizado o método de Berg na construção de uma superfície por triangulação de Delaunay. Além disso, temos os cenários dinâmicos, além dos cenários estáticos, que decorrem de pesquisas sobre dinâmica veicular para simuladores que vêm sendo realizadas pelo pesquisador Gustavo de Rado, que integra o grupo. Aqui é possível observar algumas publicações já realizadas. Também de destacar que neste congresso está sendo apresentada mais uma publicação. Resultados e discussões. Os procedimentos foram desenvolvidos em Visual Studio e integram o software Saepro como módulos específicos. Todos os elementos que compõem o cenário estático são integrados no ambiente CAD. O projeto da rodovia pode reproduzir uma rodovia real ou fictícia. Para reproduzir uma rodovia real, é possível inserir os elementos de projeto ou, na impossibilidade de ter tais informações, é possível reproduzir as principais características da rodovia a partir de um vídeo registro georreferenciado. Cenários fictícios adicionais podem ser obtidos rapidamente alterando curvas, rampas ou superelevações de forma a atender projetos de experimento específicos. O modelo final é gerado em um formato OBJ amplamente utilizado por softwares de modelagem tridimensional, como o Blender e o Rhinoceros, e por mecanismos de jogos engines como o Unity 3D e a Unreal. Para avaliar na prática o método descrito anteriormente, este foi aplicado para a construção de um cenário virtual no estudo de Andriola et al. Em 2021. Neste slide temos o vídeo produzido para o cenário real e para o cenário virtual. Dados de velocidade dos ambientes real e virtual foram obtidos para 13 quilômetros de uma rodovia rural de pista simples em um terreno ondulado no Brasil. A validade relativa pode ser observada tendo em vista variações de velocidade na mesma direção e na mesma ordem de grandeza para os dois ambientes. Neste caso, em azul, destacam-se os dados de velocidade no simulador e em verde, desenvolvidos pelos voluntários no veículo real. Conclusões e trabalhos futuros. Projetos de experimento em simuladores de direção veicular são complexos, apresentando significativo investimento em tempo e recursos na construção de cenários estáticos. É importante destacar a relevância da produção de cenários realísticos e ficcionais, de forma semi-automatizada, uma vez que esta não é a atividade fim dos projetos, mas um meio indispensável. O presente artigo, intitulado Desenvolvimento de um simulador de direção veicular em plataforma Unity, reúne os esforços computacionais desenvolvidos pelos autores para a construção de um simulador de baixo custo financeiro e tecnológico. A utilização do simulador em um projeto de experimento de dissertação de mestrado intitulado Análise de Validade Comportamental de um Simulador de Direção Imersivo indica que a tecnologia desenvolvida apresenta uma significativa contribuição para laboratórios que desenvolvem pesquisas em transportes. Considera-se que o presente estudo possa contribuir na elaboração de projetos de experimento em simuladores mais eficientes e, consequentemente, nas pesquisas sobre segurança viária. O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de nível superior CAPES, código de financiamento 001. Aqui nós temos algumas das nossas referências. E o meu muito obrigado.